Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso aqui Combinatória Começando do Zero. E a ideia desse curso, que a gente já explicou um pouquinho, é permitir que você comece do zero sem esse afobamento, né, que existe numa aula em que você está correndo para terminar a matéria. Então aqui é aquela nossa chance de ir vagarosamente trabalhando tudo, com muitos exemplos. Então só me acompanha que no final o resultado vai ser lindo. Eu sou o Lafayette, você está me vendo aí na tela, né? E a minha recomendação para você é que as aulas 1 e 2 sejam assistidas em conjunto, porque elas vão apresentar os principais raciocínios. E agora a gente vai, sem mais enrolação, saber o que a gente vai ver nessa aula 1. Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. É o principal raciocínio que a gente tem em combinatória e vamos começar a estudá-lo. Vamos lá. Olha aqui comigo aqui no slide o que acontece. Eu vou começar com um problema, não com uma teoria, mas com um problema, mostrando aqui, ó, é necessário formar um par, considerando um homem e uma mulher do grupo ou dos grupos abaixo. Quantas são as maneiras de formar este par? E aí, gente, queria que você pensasse por um segundo aí sobre o problema. Quantos será que são os pares? Por exemplo, entre os homens aqui, você tem disponíveis Fábio, Leandro, Wesley. E entre as mulheres aqui, você tem disponíveis Brenda e Lizzie. Quantos será que são os pares possíveis, né? Vamos lá. Já que tem bastante gente assistindo, alguma hora, algum de vocês aí vai pensar 5. Somou. Mas isso não seria par, né? Olha só, vamos rabiscar aqui na tela. Um par seria pensar o seguinte. Se fosse o Fábio o homem escolhido, poderia fazer par com Brenda ou com Lizzie. Então, esse seria um par. Fábio e Brenda. Outro par. Fábio e Lizzie. Certo? Nota bem que Fábio e Brenda, é por isso que é um par. Você teve que escolher um de um lado e um do outro. Certo? De quais outros jeitos você poderia fazer esse par, gente? Você poderia escolher que o homem fosse o Leandro. Daí teria Leandro, Brenda, Leandro e Lizzie. Certo? Deixa eu apagar essas bolinhas em volta do nome só para ficar igual para todo mundo. Então você poderia ter Leandro, Brenda, Leandro, Lizzie. E você também poderia ter Wesley, Brenda, Wesley, Lizzie. Então, se você foi acompanhando aí, você deve ter visto a ocorrência de 6 pares. Olha, Leandro com Brenda, Leandro com Lizzie, Wesley com Brenda, Wesley com Lizzie. Isso aqui, gente, olha só, isso aqui é interessante. Você tem 6 possibilidades. E aqui, talvez você esteja pensando, professor, mas esses 6 eu entendo. E é para entender mesmo. Esse é o raciocínio mais elementar. Ele se chama princípio multiplicativo ou fundamental da contagem. A ideia é que se tem 3 homens e cada um pode fazer par com 2 mulheres, então você tem, para um, você tem 2 chances. Como são 3, você faria 3 vezes 2, olha. Então não é de se espantar que seja 3 vezes 2 a resposta. Certo? Esse é o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Vamos deixar ele um pouquinho mais teórico. Aqui comigo na tela, ó. Olha só. Se você tiver que fazer 2 escolhas, certo? Vamos lá. Se você tiver que escolher um elemento de um conjunto, deixa eu voltar, vamos lá. Se eu tiver 2 conjuntos assim, eu tiver que escolher um elemento daqui e um elemento daqui, o número de jeitos de formar este par vai ser a multiplicação de quantas opções eu tenho aqui e quantas opções eu tenho aqui. Essa é a ideia do princípio fundamental. Você tem que escolher um elemento dentre um conjunto ou uma série de opções
e um elemento em outro conjunto ou uma série de opções. O que eu estou falando? Se você tiver 2 jeitos de escolher o primeiro e 7 de escolher o segundo, ao todo você vai ter 14 jeitos de escolher o par. É isso aqui. Então é isso que a gente vai representar aqui na tela. Ó, se você tiver n elementos, m elementos, um número de pares ordenados, vamos colocar aqui só pares possíveis, vou chamar de nzão, tá bom? Nzão é o número de jeitos que uma coisa pode ser feita aqui. N, porque você tinha N opções no primeiro, vezes M. Esse é, em linhas gerais, o princípio fundamental da contagem. Aqui, gente, eu fiz questão de mostrá-lo de um jeito mais matemático. Muita gente tem mais facilidade em imaginar esses conjuntinhos de opções. Mas na prática, o que você já deve ter visto em qualquer aula é que a gente pega isso e traduz para o dia a dia. Então, talvez você já tenha tido aula de combinatória e nunca tenha visto esse lance dos conjuntinhos, escolhe um de um conjunto, escolhe um daqui. Mas isso poderia ser imediatamente aplicado ao dia a dia. Por exemplo, se fosse escolher um carro, certo? Aqui você tem o conjunto dos carros que você pode comprar, daí tem 3 carros. E aqui tem o conjunto das cores que você gosta, tem 4 cores. Você quer escolher um carro de uma cor, claro, né? Então você teria 3 vezes 4. Tem gente que se sente mais feliz em saber esse lance dos conjuntos. Mas a maior parte das aulas, ela não vai ficar falando de conjunto, ela vai falar de coisas do mundo real, como nesse próximo slide aqui, olha. O princípio fundamental da contagem. Vamos lá, eu vou dar uma lida e comentar aqui com vocês. Como que a gente realmente simboliza? O que a gente fala? Primeiro, você vai dividir o problema em etapas. O que é uma etapa? É uma hora que você tem que tomar alguma decisão. Em cada etapa, você vai ver de quantos jeitos ela pode ser feita. Olha, deixa eu voltar para a tela. Aqui. Dividir o problema em etapas ou decisões, que devem ser resolvidas em ordem. Cada etapa, você vai representar por um tracinho. Você vai ver isso aqui. Em cima de cada tracinho, você vai ver de quantos jeitos você podia tomar a decisão. E depois multiplicar. Vamos aplicar isso, olha. Está reconhecendo o mesmo problema? Claro que você já sabe até a resposta. É simplesmente para eu te mostrar como que a gente aplica o princípio fundamental nesse caso. A gente vai escrever cada decisão. A primeira decisão, qual que é? Escolher um homem. E a segunda decisão, cada decisão um tracinho, tá vendo? Escolher uma mulher. Então, aqui são as etapas. É importante você não pôr só o tracinho. Já que você está num curso de começando do zero e vamos aprender o trem direito, seja caprichoso, seja caprichosa, certo? Faz o negócio como se você estivesse treinando para ser professor. Até porque qualquer coisa é uma vida bem gostosa, viu? É bem legal. Mas assim, escreve embaixo de cada tracinho qual que é a decisão. Qual é a minha primeira decisão? Quem vai ser o homem da dupla? Qual vai ser a minha segunda decisão? Quem vai ser a mulher da dupla? Agora, em cima de cada um desses tracinhos, você vai escolher de quantos jeitos pode tomar a decisão. Olha aqui na tela. Escolher um homem. Existem 3 jeitos. O Fábio, o Leandro, o Wesley. Escolher uma mulher. Existem 2 jeitos. Por último, multiplique e você vai ver que existem 6 o quê? 6 maneiras distintas. Certo? Só vai, gente, olha, só vai existir um par. Pode ser Fábio com Brenda, pode ser Leandro com Brenda. Só vai existir um par, mas tem 6 jeitos de fazer esse par. Ok, vamos ver mais um exemplo nessa ideia de ver quais são as decisões ou as etapas e de quantos jeitos eu posso fazer cada uma delas. Vamos para o próximo. Uma corrida tem apenas 5 corredores no pelotão de frente.
O que está subentendido aqui? É só um desses 5 que pode ganhar. Não vai, sei lá, chegar alguém de paraquedas. Não. Só um desses 5 pode ganhar. E ela dá prêmios diferentes apenas para o primeiro e para o segundo colocado. Está aqui. De quantas maneiras diferentes pode ocorrer a premiação? Vamos ver, gente? Olha só. Ela dá prêmios apenas para o primeiro e para o segundo colocado. Então, terceiro em diante não faz diferença. De quantas maneiras diferentes pode ocorrer a premiação? Primeiro você tem que parar e pensar assim, ó, quais são as etapas ou decisões ou perguntas? As etapas são, ó, quem fica em primeiro e quem fica em segundo, certo? Você poderia até imaginar, gente, se quiser o conjuntinho, ó, tem os corredores C1, C2, eu tô sem criatividade. Os corredores para mim chamam corredor 1, corredor 2, corredor 3, corredor 4, corredor 5, tá? Você me perdoa aí o excesso de nomes, tá? Então, olha só, quem fica em primeiro tem o quê? Gente, minha caneta está de mal de mim. Vamos lá. Quem fica em primeiro, eu tenho 5 opções, certo? Qualquer um desses. Na hora de escolher quem fica em segundo, o que você tem que imaginar? Alguém já foi. Eu vou arriscar um, mas podia ser qualquer um. Alguém já foi. Então, quantas opções você tem? 4. Então, de quantos jeitos pode ocorrer a premiação? 20 maneiras, certo? Legal? Prontinho. Então, isso aqui exemplifica para mim o princípio fundamental da contagem. Uma dica muito importante, gente, que já que você está estudando com tempo, ela foi útil para mim, ela vai ser útil para você também. Toda vez que você perceber que o problema não é muito grande, eu recomendo que você pare, até depois de resolver, se for o caso, e tente resolvê-lo manualmente, listando os casos. Eu vou te mostrar aqui. Volta aqui comigo para a tela. O que é resolver manualmente? Seria pegar e falar o seguinte, olha, vou chamar os corredores de 1, 2, 3, 4, 5. Ou de A, B, C, D, E. Vou chamar os corredores de A, B, C, D, E. E daí eu vou anotar os resultados, olha. AB quer dizer A em primeiro, B em segundo. Então, o que mais que eu tenho? AC, AD e AE. Olha como eu organizo as coisas. Eu acabei de escrever todos os jeitos em que o A está em primeiro. Agora que eu já travei o A em primeiro, eu vou fazer com o B em primeiro. B com A, o que mais? B com C, B com D, B com E. Olha aqui para mim, por que isso é importante? Te garanto que isso é importante e a hora de fazer isso é desde o começo. Na verdade, quanto mais simples o problema, melhor para você fazer. Você não vai fazer isso num problema super complicado, é no simples mesmo que se faz. Isso ensina pra gente o que a gente está calculando. Quer ver? Talvez alguém tenha perguntado, ué, peraí, BA não é a mesma coisa que a B? E aí? BA é ou não é a mesma coisa que a B? Nesse caso não é, porque o primeiro colocado, o prêmio dele é diferente do segundo. Faz diferença se eu ficar em primeiro ou em segundo. Então, por isso que AB, escrito em vermelho na tela, é o quê? Quer dizer que o A estava em primeiro e o B em segundo. BA é o contrário, o B quem ganhou. E aí você continuaria, vamos lá, que eu vou ser um pouquinho mais rápido. C com A, sentiu a falta da vírgula também. C com B, C com D, C com E. D com A, D com B, D com C, D com E. E com A, E com B, E com C, E com D. Olha, quando você faz isso, não quando você me olha, mas eu te garanto, quando você faz isso, alguma análise vai estar acontecendo na sua cabeça. Você vai acabar entendendo assim, olha que legal, eu tinha 5 corredores. Para cada um que eu pus em primeiro, tinha 4 jeitos de ser. Então, foi 5 vezes 4, é por isso que deu 20. Você vai entender melhor. Bom, vamos lá. Continua aqui comigo.
Existem duas características que marcam o problema de princípio fundamental da contagem. Só olha aqui comigo na tela, nós vamos buscar isso aqui só um pouquinho. Ou é porque a ordem importa muito. Toda vez que a ordem importar, já vai esperando. É princípio fundamental da contagem. Ou é porque são escolhas independentes. Gente, o que é ordem importa? É o caso da corrida. Ordem importa é o caso da corrida anterior. Faz diferença quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Escolhas independentes é o caso de escolher um homem e uma mulher de dois grupos separados. Certo? Lá quando eu fiz o problema em que a dupla podia ser, sei lá, Wesley com Lizzie. Não faria diferença se eu falasse se a dupla for Lizzie com Wesley. Não, é a mesma dupla. O que acontece é que o Wesley só podia vir de um grupo, a Lizzie só podia vir do outro. Então, quando você tiver um problema em que a ordem importa, ou então um problema em que os grupos são totalmente distintos, por exemplo, vou selecionar um engenheiro e um advogado. Engenheiro é engenheiro, advogado é advogado, só tem o grupo de todos os engenheiros aqui, o grupo de todos os advogados ali. Já vai esperando. Existe um pouquinho mais de leitura sobre isso no material teórico que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Vamos fazer alguns exercícios agora. Aplicações. Exercício 1. Deixa eu trabalhar aqui na tela, vamos lá. 4 pessoas vão se sentar em 4 cadeiras contíguas. Sabe o que é contígua, gente? Contígua, uma do lado da outra, no cinema. 4 cadeiras, uma do lado da outra, no cinema. Então, aqui, essa palavrinha bonita aqui, contíguas. De quantas maneiras elas podem fazer isso? Pessoal, olha aqui para mim. Quando eu falo pessoas sentando em cadeiras, talvez você tenha uma dúvida. Os lugares importam, os lugares são diferentes, as pessoas são diferentes. Se você tem essa dúvida, nós vamos resolvê-la de uma vez por todas. Combinatória tem umas interpretações que já estão estabelecidas. Não é nem para mim, nem para você ficar discutindo. É uma coisa que é como se a humanidade já tivesse conversado antes da gente, já tivesse concordado no assunto. E eles já concordaram, e eu vou te contar isso que é o seguinte. Quando tem gente sentando em cadeira, a ordem importa. Pode anotar essa regra aí que você não vai se dar mal com ela. Por quê? Porque a interpretação do problema, ela é uma coisa meio humana. Talvez se a gente fosse robozinho, a gente não se importasse com as cadeiras. Mas na hora de fazer a interpretação, a gente pensa em pessoas sentando. E uma coisa que você pode saber se você vai ao cinema, ou se você vai jantar com a sogra, ou se você vai sentar numa sala de aula, é que você sabe. A gente costuma ter lugar favorito. Não importa se as cadeiras são feitas da mesma coisa e têm o mesmo estofo, a posição delas é diferente. Então, apareceu gente sentando em cadeira, trate que todos os lugares são diferentes. Você pode ter certeza disso. Por isso é que a gente vai fazer esse problema assim, olha só. 4 pessoas, olha qual vai ser minha primeira decisão. Onde a primeira pessoa vai sentar, eu sempre vou pessoa por pessoa. A minha segunda decisão. Onde a segunda pessoa vai sentar? Concorda que essas são as decisões? Aqui eu vou simplificar um pouquinho mais. Terceira e quarta. Então, olha só. Onde a primeira pessoa vai sentar? Quantas opções ela tem? Elas não acharam 4 cadeiras? Então, a primeira pessoa, que é a primeira a sentar, tem 4 escolhas possíveis. Aqui em cima, vê se você lembra. O que você sempre põe? O número de opções para tomar aquela decisão. Onde a segunda pessoa vai sentar? Bom, ela vai ter 3. E a terceira? 2. E a quarta? 1. Por quê? Porque conforme quando a terceira pessoa vai sentar, por exemplo, já tinha 2 cadeiras ocupadas. Então ela olha, só tem 2. E a última fica com a cadeira que está vaga, né? Então existem 24. 24 o quê? Jeitos delas sentarem. A organização, quem está na esquerda, quem está na direita, quem está no meio, quem está do lado de quem. Tem 24 maneiras de se sentarem. Note bem também que você já considerou tudo. Por quê?
A primeira pessoa, você considerou ela pegando qualquer uma das 4 cadeiras, ela podia ficar em qualquer canto. A partir daí, em qualquer lugar que ela sentar, você considerou que a segunda pode sentar em qualquer uma das outras. Por esse raciocínio, você vai descobrir que você já calculou tudo, que todo mundo já calculou. Bom, gente, isso encerra. A gente faz uma pequena pausa aí para você parar e respirar, e eu também. O primeiro videozinho dessa aula 1. O que vai ter no vídeo 2? Outros vários exercícios para você praticar isso, certo? Então, só continuar aí. Vamos lá.